Imagine um lugar onde monstros voadores gigantes dominam o céu. Dinossauros predadores minúsculos se escondem à espreita na vegetação e cada canto guarda um novo perigo. Bem-vindo à Ilha Hatteg, um dos ambientes mais mortais do Cretáceo Superior. Hoje você vai descobrir como esse mundo invertido surgiu, onde os maiores predadores voam, os dinossauros encolheram e até respirar podia ser fatal. Bem-vindo à Ilha Hatteg. Geograficamente, Hatteg era enorme para os padrões insulares, cerca de 80 mil quilômetros quadrados. Localizada perto do Equador, com clima tropical, a ilha ficava isolada pelo Mar de Tétis, separada de qualquer terra firme por pelo menos 200 quilômetros de água. Se você aparecesse ali, tudo o que você veria seria água e mais água. Sair de lá seria praticamente impossível. Nos primeiros tempos, Hatteg era pacífica. Com poucos animais capazes de chegar até a ilha, os visitantes pré-históricos encontravam basicamente lagartos e tartarugas marinhas. Mas, conforme o Cretáceo avançava, novos moradores chegaram. Dinossauros, pterossauros e outras criaturas transformaram a ilha em um microcosmo selvagem. Só que, ao contrário do que se via no resto do mundo, a hierarquia era invertida. Os dinossauros, normalmente os gigantes dominantes, eram minúsculos, pequenos o suficiente para parecerem brinquedos, enquanto os pterossauros evoluíram para se tornar os predadores mais temidos da região. Esse fenômeno, conhecido como nanismo e gigantismo insulares, explica a estranha lógica da Ilha Hatteg. Com recursos limitados, os dinossauros diminuíram, enquanto os pterossauros, livres de competição terrestre significativa, cresceram até tamanhos impressionantes. Pterossauros gigantes eram verdadeiros pesadelos voadores, com garras afiadas e bicos poderosos, capazes de aterrorizar qualquer visitante desprevenido. E não eram apenas enormes, eram caçadores realmente assustadores. Até hoje, os paleontólogos identificaram 3 espécies principais que dominavam a ilha, todas da família Asdarchidae, conhecidas por seus pescoços e pernas longas. O menor deles se chamava Eurasdarcho, com uma envergadura de cerca de 3 metros. Ele era comparável às maiores aves de hoje, mas mesmo assim não representava grande ameaça para a maioria dos dinossauros. Seu cardápio era simples: pequenos répteis, anfíbios e mamíferos, nada de muito emocionante. Mas a situação muda completamente com Albadraco. Ele já era um colosso, com até 7 metros de envergadura. E não era só a altura. Seu crânio era enorme e resistente, mostrando que ele estava pronto para caçar algo maior que um simples lagarto. Pesquisadores acreditam que ele poderia abater dinossauros juvenis, usando seu bico afiado para perfurar ou esmagar a presa, e às vezes engolia o animal inteiro. Albadraco provavelmente passava mais tempo andando pela ilha do que voando, usando a vegetação para se esconder e atacar com vantagem. Mas suas asas gigantes estavam prontas para ajudá-lo a observar o território e atacar se necessário. Agora, se você acha que Albadraco já era intimidante, espere até conhecer Hatzegopteryx. Esse era o verdadeiro gigante da ilha, e provavelmente o maior animal capaz de voar que já existiu. Sua envergadura chegava a impressionantes 12 metros, e não era só uma questão de tamanho. Ele era construído como um bombardeiro pesado, com um esqueleto grosso e musculoso. No chão, sua cabeça ficava a cerca de 5 metros de altura, quase do tamanho de uma girafa, e estudos sugerem que podia pesar tanto quanto um urso pardo de grande porte. Apesar desse corpo enorme, Hatzegopteryx podia voar. Ele se lançava no ar usando suas pernas poderosas, e então as asas assumiam. O voo não era para longas viagens, mas perfeito para localizar presas. No solo, ele era um predador impressionante, alto, rápido e com visão afiada, capaz de detectar qualquer movimento mesmo em meio à vegetação. Mas o que realmente tornava Hatzegopteryx mortal era sua cabeça gigantesca, cerca de 2,5 metros de comprimento, do tamanho de um cavalo. Forte, robusta e apoiada por músculos e ligamentos poderosos, seu crânio estava pronto para matar. Ele podia atacar jovens dinossauros de qualquer espécie, e até mesmo saurópodes e ornitópodes não estavam seguros enquanto eram filhotes. Estudos mostram que seu bico podia infligir golpes 10 vezes mais fortes que seu próprio peso, capazes de penetrar na carne ou esmagar ossos.
E sim, a boca dele era grande o suficiente para engolir presas do tamanho de um humano adulto. Hatzegopteryx era, sem dúvida, o rei da ilha Hateg, mas não era o único perigo. Outros carnívoros, como crocodilomorfos, também se beneficiavam do ambiente repleto de dinossauros anões, conquistando posições elevadas na cadeia alimentar. Um deles, o Alodapossuchus, era um verdadeiro chefão dos rios e lagos da ilha. Esse crocodilo pré-histórico podia atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos, um verdadeiro predador que ficava à espreita da água esperando animais com sede se aproximarem. E o mais impressionante é que, mesmo sendo semi-aquático, ele tinha pernas fortes e relativamente longas, o que sugere que conseguia se mover bem em terra, talvez até correr um pouco. Então, cuidado! Mesmo longe da água, você podia ter problemas com esse gigante. Entre os dinossauros carnívoros, a situação era curiosa. Muitos eram miniaturas comparados aos predadores continentais e dificilmente representavam ameaça para presas maiores. Um exemplo é o Elopteryx, um pequeno dinossauro que media cerca de 2 metros. Suas garras eram pequenas e ele se alimentava basicamente de insetos, especialmente cupins. Curiosamente, no passado, alguns cientistas achavam que ele seria uma espécie de coruja gigante, capaz de voar com asas enormes. Felizmente para os habitantes da ilha, não era nada disso. Mas nem todos eram tão inofensivos. O Baor Bondoc era pequeno, do tamanho de um velociraptor, mas construído para caçar muito mais do que ele próprio. Suas pernas eram musculosas, a pelvis preparada para a força, e cada pé tinha 2 garras enormes, perfeitas para atacar e prender presas maiores. Alguns pesquisadores acreditam que ele usava emboscadas, atacando rapidamente com chutes poderosos que perfuravam a carne. Outros acham que ele poderia imobilizar a presa e devorá-la viva, como algumas aves fazem hoje. Apesar de seu tamanho, era definitivamente algo para se evitar. O único problema é que, sem crânio preservado, ainda não sabemos exatamente se era carnívoro, onívoro ou até mesmo herbívoro. E havia ainda o Megalosaurus hungaricus, outro mistério da ilha. Apesar do nome, ele não era um megalossauros verdadeiro, mas um terópode diferente, talvez um abelisaurídeo. Comparado aos predadores do continente, era pequeno, estimado em cerca de 3 metros de comprimento, mas ainda assim era o maior dinossauro carnívoro não aviano da ilha. Acredita-se que ele se alimentava de dinossauros herbívoros locais, como o Ankylosaurus estrutiosaurus e o Ornithopodes almoxes, que eram próximos de seu tamanho. Curiosamente, os maiores animais de Hateg não eram os dinossauros que escaparam do nanismo, mas sim os saurópodes, aqueles mesmos gigantes que se tornaram miniaturas na ilha. Entre eles, conhecemos 2 titanossauros, Magyarosaurus e Paludititan. O Magyarosaurus chegava a cerca de 6 metros de comprimento e pesava perto de 1 tonelada, enquanto o Paluditan tinha tamanho parecido, mas era um pouco mais robusto, pesando um pouco mais. Apesar de pequenos para padrões de saurópodes, ainda eram os mais pesados da ilha. Adultos provavelmente não tinham muitos predadores que ousassem atacá-los. E, no caso do Magyarosaurus, ele ainda contava com uma defesa extra, placas ósseas espalhadas pelo corpo, que protegiam principalmente os juvenis de ataques. Nem todos tiveram tanta sorte. O Telmatosaurus, por exemplo, era um hadrossauro de cerca de 5,5 metros, tonelada. Sem armadura e menor que seus parentes continentais, ele provavelmente era alvo constante de predadores, incluindo o gigantesco Hatzegopteryx. Telmatosaurus se alimentava de arbustos e plantas baixas e vivia em áreas mais arborizadas da ilha para tentar escapar dos ataques. Para ele, a vida era muito mais arriscada do que para outros herbívoros maiores ou mais protegidos. Além disso, Hateg era cercada por águas perigosas, cheias de criaturas marinhas, tornando qualquer viagem ainda mais arriscada. O Mar de Tétis era praticamente um festival de predadores gigantes. Entre eles, os mosassauros se destacavam. Havia pelo menos 9 gêneros diferentes nadando ali, uma diversidade maior do que em qualquer outro lugar do mundo naquela época.
Plesiosauros também nadavam nessas águas, com seus longos pescoços e corpos estranhos, capazes de causar arrepios apenas de olhar. Tubarões, por sua vez, eram variados e abundantes. Em outras palavras, qualquer animal encalhado ou descuidado nas margens estava em sérios apuros. E a ilha Rateg não era gentil nem com o clima. A região era ativa geologicamente, com vulcões que de tempos em tempos cobriam a ilha com camadas de cinzas. Mas nada se compara ao que aconteceu há 66 milhões de anos. Quando o asteroide que acabou com os dinossauros atingiu a Terra, Rateg sofreu um enorme tsunami, possivelmente com mais de 9 metros de altura. Quem sobreviveu ainda enfrentou incêndios massivos, queimando a vegetação seca da ilha. O resultado foi devastador. A combinação de ondas, fogo e calor extremo praticamente apagou Rateg do mapa, levando junto seus moradores únicos e misteriosos.